primeiro eu queria perguntar para você, quem foi a Maria Cecília? Filha do Gastão Eduardo e da vovó Cecília, meus avós. Uma pessoa muito pouco falada na nossa vida, na nossa família. Eu não conheci porque morreu na sua infância e adolescência. Eu me lembro que ela era sorridente, eu me lembro que ela talvez estivesse numa covinha aqui, não tenho certeza, mas enfim. Ela tinha um jeito de ser interessante e ela era, assim, adorada pelo meu pai, especialmente. A gente sempre foi bastante ligado, porque a vida inteira. Dormimos juntos, passamos férias juntas. Uma vez minha mãe deu um jantar e teve uma senhora que por acaso foi lá e ela era muito amiga da Maria Cecília. Aí a gente ficou conversando. E todo mundo fala que ela era muito alegre, que ela adorava brincar. Eu tinha 12 anos quando apareceu a doença dela. Ela tinha 11. Elas pararam a escola para ajudar a mãe nesses 2 anos de doença da Maria Cecília. Nós deixamos de conviver com amigos e colegas, porque deixamos de frequentar a escola. A vida nossa não era igual à vida das nossas amigas e amigos. Então, eu acho que, inclusive, com a morte dela, com a doença dela, em princípio, no começo, né? Isso mexeu muito com a mamãe e com o papai. A minha tia, quando ela morreu, o meu avô meio que proibiu de falar o nome dela em casa. Então, era uma coisa pouco usual, né? No mínimo, nos dias de hoje, né? Eu lembro uma vez, eu falei, mãe, mas quem é essa foto que tem aqui? Tem na casa do vovô também. Aí a minha mãe contou pra gente, a Maria Cecília, seu pai tinha uma irmã mais nova, que faleceu. Só que ele tinha um porta-retrato que tinha foto da Maria Cecília e sempre tinha uma florzinha do lado. E essa mesma foto tinha na casa do vovô Gastão e da vovó Cecília. E ela morreu muito cedo de leucemia. Acho que essa dor e esse sofrimento da família que, no final, pôde criar uma coisa tão importante. E eu acho que agora ela é uma das pessoas mais presentes na nossa família atualmente. Quando a Maria Cecília adoeceu, o diagnóstico era muito precário. A gente tinha avaliação morfológica, de sangue periférico, de medula óssea, e pouco se sabia do comportamento clínico e biológico da doença. A chance de cura era praticamente zero. Ela teve o melhor tratamento que poderia ter sido feito à época. Tanto é que a sobrevida dela foi longa. E eu me lembro do Gastão Vidigal me contar que foi numa madrugada que ela faleceu e ele estava com ela. Ele se juntou com o Michel Janra, que tinha até participado do tratamento da Maria Cecília. Eles iniciaram a fundação. A fundação era um centro de pesquisa em hematologia, doenças de sangue. Então, quem quisesse fazer curso lá, quem quisesse fazer estágio lá, médicos do Brasil inteiro vinham para São Paulo. A fundação, na época, dava um suporte para pesquisa e foi montada a melhor biblioteca em hematologia que existia no Brasil. E lá eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver com um monte de especialistas do Brasil, né? Eu era desesperada para ficar no microscópio. E só faltava um citômetro de fluxo. Foi adquirido o citômetro de fluxo e começamos a oferecer esses serviços para as unidades carentes. A gente dava um diagnóstico que não existia. Imagina a importância disso. Na doença que a Maria Cecília teve, hoje em dia, cura a maioria dos casos.
Quando meu avô morreu, a gente tomou conhecimento, pelo menos a minha geração tomou conhecimento da fundação. Quando o vovô fez a fundação, acho que foram uns aparelhos que permitiam identificar exatamente que tipo de não seria, que facilitava o tratamento e tudo mais, a biblioteca. Já foi depois, na época. Mas quando a gente foi olhar para a fundação, tinha internet já. Refletir e conseguir ver que podia se ter um novo foco que foi o mais interessante. O mais importante é que a gente se propôs nesse momento a trabalhar junto. E a gente fez uma votação. Foi. E aí Foram foi. definidas 3 áreas, né? Era meio ambiente, educação e saúde. E a gente estava lá discutindo, um brainstorm de discussão do que seria. E a minha mãe sempre escuta primeiro, ela tem uma escuta e acontecendo aquela conversa, um falava uma coisa. E de repente, assim, a mãe com uma força muito grande de dentro, ela falou, esta fundação tem que cuidar de criança. Mas que ela falou, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. A fundação não é nossa, a fundação é do país. Esse era o desejo do fundador da fundação. O Saul Sipel, que é um grande neurologista, fez uma apresentação falando de todo o processo de neurociência e neuroplasticidade na primeira infância. E aí, nesse momento, a gente falou, temos um tema. É como se você estivesse fazendo uma construção de um prédio. Você quer fazer 10 andares? Faz uma base para 10 andares. Vamos dar sustentação para que esse indivíduo possa, assim, se desenvolver. Primeira infância é essa fase extraordinária da gravidez aos 6 anos, onde a gente tem a oportunidade de criar aquele ser humano que está ali chegando numa família, numa casa. Esse período era um período mais importante por causa que aí ocorre o que a gente chama de neurogênese. É o momento em que explode o cérebro, as conexões que ocorrem no cérebro. Um dos elementos mais subestimados na primeira infância é o vínculo, é a formação de vínculo que é muito baseada no amor e na potência dessa troca afetiva, dessa parentalidade positiva, interações responsivas por meio da criança pequena do seu cuidador. E se a gente tivesse que simplificar isso em uma palavra, seria o amor. Mas é também a maior oportunidade que a gente tem na sociedade de romper com as desigualdades e com os ciclos de pobreza. O que acontece nesses primeiros dias fica com a criança até o fim da vida. Isso pode afetar a maneira como essas conexões cerebrais são feitas. Isso pode ter implicações no aprendizado, na saúde mental. Isso na fase infantil, mas na fase adulta, essa criança pode vir a ter problemas cardiovasculares, obesidade e por aí vai. Um dos retratos que a Fundação Maria Cecília Souto de Gal fez mais recentemente sobre a primeira infância mostra que a gente tem 55% das crianças na primeira infância no Brasil em situação de pobreza. A maior parte delas são crianças lideradas por mães solo e, em sua maioria, negras. Cresci na favela de Vigário Geral, lá no Rio de Janeiro. Crescer no contexto que eu cresci, assim, me mostrou também o quão decisivo é o início da vida, sabe? Quão decisivo foi para mim ter crescido numa família como a que eu cresci, ter uma mãe como a que eu tive, para as oportunidades que eu tenho hoje. Sendo uma mulher negra, de origem periférica, que hoje está na universidade, que tem doutorado, pós-doutorado, não é a história comum das crianças que cresceram comigo. Eu acho que o papel de uma fundação é ela ser uma geradora de inovações e ser uma provocadora para os outros atores que tem na sociedade. A criação do projeto Primeira Infância, eu acredito que demandou cerca de 2 anos. Então nós começamos a nos articular com isso, lá pelas tantas, tivemos que tomar uma decisão, bom, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever, vamos panfletar, vamos passar livros, ou o que falta, e continua faltando, nós vamos pôr a mão na massa. O fato da gente ter um endowment, que é um fundo importante a ser utilizado para a sociedade,
É muita responsabilidade. E desde o começo a gente optou por fazer uma coisa muito profissional, de tal forma que a família ficasse fora e tivesse executivos que tocassem o dia a dia. E a família, quer dizer, participando via conselho inicialmente, depois foram sendo criados comitês. A Regina, né, minha sogra, mãe da Tereza, que na época estava liderando, estava à frente disso, entendeu que a comunicação era muito importante. A causa da primeira infância, na época eu lembro que era super desconhecida. Eu ia conversar com outras organizações, né? Pareceu que eu era de outro planeta, que ninguém entendia. A gente fazia um trabalho com jornalistas, a gente fazia um trabalho de tradução da ciência, a gente fazia um trabalho com as lideranças políticas brasileiras. Aí a gente teve a ideia de fazer um filme. Como que você chama? This life, what is this? Me siento mejor. Me siento mejor, sí, gracias. Not listen to children, you lose out children. Eu também achei legal ter, tipo, gente de vários países falando, que mostra a inclusão de todo mundo, que não é uma coisa só do Brasil, mas sim de todas as pessoas do mundo, todas as crianças que importam para a Fundação. Ter representantes de todas as áreas da sociedade é extremamente importante. A gente sabe que tem uma seleção de perspectivas diversas, melhora o desempenho. A possibilidade e o impacto do que a gente faz só se mede daqui a 20 anos. O que a gente está tentando resolver é uma questão de um sistema, né? E mudar um sistema inteiro é extremamente difícil. A Fundação Maria Cecília tem sido uma parceira muito estratégica no sentido de fazer mensagens importantes chegarem rápido na mesa de quem elas precisam chegar. Boa parte da evolução da Fundação aconteceu nessa área de advocacy, né? E acho que isso também leva a primeira infância a estar onde está hoje. Você está no Conselhão, você tem uma política nacional sendo pensada. Eu vou para Brasília, eu vejo a primeira infância em tudo que é lugar, nas conversas. Mas dá para ser melhor ainda, porque a gente sabe que tem muita coisa para se fazer, né? Melhorar a qualidade dos serviços, prefeitos, prefeitas, governadores, governo federal, terem políticas claras para a primeira infância, né? Bem feitas, de qualidade. O provérbio africano diz que leva uma vila para cuidar de uma criança. A Constituição Federal diz e define que crianças e adolescentes são prioridade absoluta. Nós, nesse país, temos há 35 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos um marco legal da primeira infância há quase uma década. E é por isso que hoje nós temos a condição de lançar a Política Nacional Integrada de Primeira Infância. A Fundação atua por meio de duas estratégias. Fazer a política pública descer para que, com qualidade, passe pelas esferas federativas, ou seja, a União, os estados e os municípios. E, por outro lado, a gente decidiu ativar a sociedade. A gente acredita que quando a política desce e a sociedade demanda, há um encontro mágico. Por isso que a sociedade, ela não é só responsável, mas ela precisa estar alerta para cuidar dessa criança. Ter o senso de urgência e de responsabilidade, mas também a indignação de defender cada criança que não está nessas condições. E a gente tem os territórios onde a gente está hoje, tanto aprendendo quanto contribuindo, eu espero. Tem os caminhos lúdicos de produtos audiovisuais, do próprio Nelson, que é esse personagem que a gente acredita muito e aposta muito, porque ele é a cara do Brasil. Crianças e adultos, os ex-nenês estão aprendendo juntos sobre todos os desafios e maravilhas da primeira infância. A Fundação é muito utilizada em nossas atividades formativas. Os materiais produzidos, materiais de extrema qualidade, a plataforma é excelente, tem biblioteca, tem artigos, então a gente utilizou muito nas nossas formações junto aos nossos educadores. Como qualquer criação de qualquer marca, você tem que ir um pouco mais a fundo. Na hora que eu fui buscar a história, a gente não tinha. Até que eu achei uma carta de um médico que tinha cuidado da Maria Cecília, e era uma carta que ele falava de uma rosa que tinha sido cortada precocemente.
nesse momento eu falei, é esse o ícone, isso vai representar a Maria Cecília, porque eu queria trazer a Maria Cecília de volta. Quando eu descobri a primeira vez que minha avó desenhava, eu fiquei em choque. Obviamente foi uma coisa maravilhosa, mas eu fiquei mais tocada pelo fato dela ter guardado esses desenhos para ela. Em 1969, aí eu no meu quarto, ó. Nossa, avó. A minha válvula de escape foi descobrir a arte era o desenhar. E o que eu mais gostava de fazer era rostos, a expressão das pessoas. Churchill, Kennedy, que era a minha paixão. Ele tava, olha, que ele tava de mau humor, assim. Ó, essa é a Lígia. O que a Cecília fez pra mim, você nunca me deu nem o meu. Olha a Maria Cília, pronto. A Maria Cília tinha um rosto que nenhum de nós tinha, mais arredondadinho, uns olhinhos interessantes, cabelinho castanho mais claro, narizinho piquititinho e um sorriso bonitinho e bochechuda. Foi a forma dela de se comunicar que eu achei muito bonita. A arte tem um poder muito forte sobre a comunicação, então acho que de uma forma, todos nós temos um pouco da Maria Cecília. É igual, e você, Tia T? É igual? Eu achei parecida comigo. Agora, não sei, me deu uma... Na hora que eu olhei a imagem, eu falei, nossa. Bel parece as filhas. Parece mesmo. Nossa, parece muito. Olha, o jeitinho que assiste pai, olha, assim. Nossa, é igualzinho. O máximo. Que demais. Gente, Tereza, onde é que tá isso? Ah, todo mundo tem que receber agora isso aqui, né? Eu vou estar do lado do porta-retrato, né? Então, acho que foi uma história de dor que se transformou em luz. Essa beleza que foram esses 60 anos e que a gente espera que pelo menos pela gente esteja mais uns 60.